Saudações, galera! Tranquilidade? Hoje o tema da nossa aula é centroide e momento estático. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que está assistindo, no caso de gostar do vídeo, se inscrever no canal, deixar o like e usar os comentários para tirar dúvidas ou para dar sugestões de vídeos, beleza? Então vamos à aula. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Conforme está aí na tela, a gente vai determinar a posição do centroide dessa área, que é um semicírculo de raio R. Para a gente determinar a posição do centroide dessa área, a gente vai precisar determinar os valores de dois momentos estáticos dessa área. Um com relação a um eixo arbitrário que a gente vai escolher e o outro com relação a um eixo perpendicular a esse primeiro eixo que a gente escolheu. Um sistema de eixos conveniente para a gente encontrar os valores dos momentos estáticos é o seguinte: um eixo paralelo à base do semicírculo com a origem, ou seja, o zero, no centro da base do semicírculo, que é o eixo x que está aí para a gente na tela. E o segundo eixo perpendicular a esse primeiro eixo, tendo sua origem no centro da base do semicírculo, que é o eixo y que a gente colocou aí. Agora então a gente pode calcular os momentos estáticos. Vamos começar calculando o momento estático com relação ao eixo x, que eu estou chamando de qx. O valor dele vai ser a integral de y ao longo de toda a área do semicírculo. Não é conveniente a gente calcular essa integral com relação às coordenadas x e y. É muito mais simples a gente usar coordenadas polares. Se você não está acostumado a usar coordenadas polares, não precisa se assustar. É bem simples, eu vou dar uma introdução para vocês de como é que faz. A gente vai representar um ponto usando dois parâmetros, são eles um ângulo e uma distância. Para a gente determinar esses parâmetros, a gente precisa de referências. Então a gente vai precisar de um ponto de referência, que a gente chama de polo, e de uma semirreta de referência, que a gente chama de eixo polar. No nosso caso, a gente está colocando o polo coincidindo com o centro da base do semicírculo, e o eixo polar, ou seja, a semirreta, coincidindo com a parte direita da origem do eixo x. Então a distância, que a gente costuma chamar de raio e representar pela letra R, vai ser medida do polo até o ponto. O ângulo, que a gente costuma representar pela letra grega θ, vai ser medido a partir do eixo polar, girando em sentido anti-horário até encontrar com um segmento de reta delimitado pelo polo e pelo ponto. Agora a gente precisa ver como é que vai ficar o dA, ou seja, o nosso elemento infinitesimal de área. Quando a gente usa o sistema de coordenadas, de dois eixos perpendiculares, comumente a gente faz a integração com relação a x e y, aí o nosso elemento de área é dx multiplicado por dy. Agora, no caso de coordenadas polares, onde a gente vai expressar os pontos através de uma distância e de um ângulo, o nosso elemento de área vai ficar um pouco diferente. E eu vou tentar explicar para vocês como calcular. Então, se a gente pegar um primeiro ponto, designado pela distância r, e pelo ângulo θ, que eu marquei para vocês aí com um quadrado vermelho, e um segundo ponto, o qual a gente aumentou um pouquinho a distância com relação ao do primeiro, esse pouquinho que aumentou de distância eu estou chamando de dr, ou seja, esse segundo ponto vai ser designado pela distância r mais dr e pelo ângulo θ, eu marquei ele para vocês com um quadrado verde. Agora, partindo desse segundo ponto, se a gente aumentar um pouquinho o ângulo, esse pouquinho eu estou chamando de dθ, a gente vai ter um terceiro ponto designado pela distância r mais dr e pelo ângulo θ mais dθ. Agora, voltando para o primeiro ponto, se a gente aumentar um pouquinho o ângulo dele, aumentar em dθ, a gente vai ter um quarto ponto que eu marquei para vocês com um triângulo vermelho, e ele vai ser designado pela distância r e pelo ângulo θ mais dθ. Então, esses quatro pontos delimitam a área correspondente à variação que a gente tem na área quando a gente faz simultaneamente uma pequena variação do raio e uma pequena variação do ângulo. Quando a variação do raio e a variação do ângulo tendem a zero, esse elemento de área se transforma num retângulo. Um lado desse retângulo é dr e o outro lado é r multiplicado por dθ. Então, a área desse retângulo vai ser um lado multiplicado pelo outro, ou seja, vai ser r dθ dr. Então, voltando para o que a gente quer calcular, a gente quer calcular o momento estático com relação ao eixo x, que é dado então pela integral de y ao longo da área. A gente já viu como é que fica o dA, agora a gente precisa ver como é que fica o y. A gente também precisa passar o y para coordenadas polares. Então, o y vai ser igual ao raio multiplicado pelo seno de θ, Isso é bem tranquilo de ver aí na imagem que eu coloquei. Então, a gente substitui a expressão que a gente encontrou para o y e para o dA na primeira expressão que está aí na tela. E aí a gente chega na segunda expressão, que está aí na tela.
Agora repare como ficou mais fácil de determinar os limites de integração. Para a integral mais interna, que é com relação a θ, dá para ver facilmente que é de 0 até π, ou seja, até 180 graus, né? E para o raio, de 0 a r, que é a integral mais externa. Então aí na terceira linha, eu resolvi a integral com relação a θ. O r ao quadrado não depende de θ, é só uma constante multiplicando, não muda nada. Seno de θ, a integral de seno de θ é menos cosseno de θ. E aí eu coloquei aí os limites de integração, né, de 0 até π. Então, substituindo os limites de integração, o limite superior era π. Então, a gente vai ter menos cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, menos menos 1, vai ficar 1 positivo. Aí, menos o limite inferior de integração. O limite inferior de integração era 0, então vai ficar menos menos cosseno de 0. Na verdade, fica mais cosseno de 0, então cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 1 mais 1 no final da história. Dá 2. Então aí na segunda expressão, né, já resolvido isso, vai ficar a integral de 0 a r de 2r² dr. Bem tranquila de resolver também, né? Vai ficar 2r³ sobre 3. Então esse é o valor do nosso momento estático com relação ao eixo x. Bom, então agora para a gente determinar a coordenada y do centroide, já está na cara do gol, né? Então aqui a gente está chamando a coordenada y do centroide de yc. A expressão que a gente vai usar para determinar essa coordenada é que o momento estático com relação ao eixo x é igual à área multiplicado pela coordenada y do centroide. Então, isolando o yc, a gente vai ter que yc é igual ao qx dividido por a. O momento estático com relação ao eixo x a gente já calculou. A área, a gente já sabe, a área do semicírculo é πr² sobre 2, mas se você quiser treinar aí para usar as coordenadas polares, né, se você não tiver muito acostumado, já fica de treino aí para você. Calcular a área do semicírculo usando coordenadas polares. Então, fazendo a conta, a gente tem que o valor do yc é igual a 4r dividido por 3π. Agora, para a gente determinar a coordenada x do centroide, como a gente sabe que tem um eixo de simetria no semicírculo, a gente sabe que a coordenada x vai estar nesse eixo. Mas serve de treino para vocês calcular realmente a posição x do centroide. Aí é só calcular o momento estático com relação ao eixo y, né? Eu deixei aí para vocês na tela também. Aí vocês vão ver que o valor do momento estático com relação ao eixo y, né, vai dar 0. E, consequentemente, o valor, então, da coordenada x do centroide vai ser 0 também, né? Por conta da expressão aí que a gente tem relacionando a coordenada x com o momento estático com relação ao eixo y. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo sirva de ajuda para o estudo de vocês. Abraço e até o próximo vídeo.